Você já se pegou adiando seus sonhos em busca do momento perfeito? Será que você já caiu na armadilha da perfeição? Ou é justamente este seu traço que te faz atingir bons resultados? Olá, este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora de comportamento humano. O meu nome é Giulia Tessitori, @JuTessitori. Eu sou comunicadora, pesquisadora e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a armadilha da perfeição. O episódio de hoje, assim como os dois últimos e os próximos, até onde eu tenho conhecimento, eles são divididos em 4 blocos. A gente começa refletindo um pouco sobre o tema no primeiro bloco, uma conversa entre duas amigas que tem esse pezinho no filosofar. Depois disso, a gente passa para o segundo bloco, o bloco de ajuda dos universitários. É o momento em que a gente entende qual que é a teoria por trás daquilo que a gente estava conversando. Como pesquisadora, eu tento entender, ter contato com autores, autoras sobre os temas que a gente traz aqui. Então, é o momento de fazer recomendações de leituras, de livros, artigos, pesquisas. Às vezes a gente recomenda outras coisas, já recomendamos episódios de podcast aqui e por aí vai. Definindo esse terreno mais comum entre a gente, entendendo um pouco da teoria por trás dessa nossa conversa, eu começo a me sentir um pouco mais à vontade para poder me abrir com vocês. E criada essa intimidade, eu trago aqui para vocês uma história minha, bastante pessoal, às vezes vergonhosa, às vezes engraçada, sobre a minha relação com esse tema, algum episódio que eu acho que pode exemplificar bastante o que a gente vem conversando. E para eu não te jogar no poço e ir embora correndo, a gente termina todos os episódios do nosso quarto bloco querendo sair deste furacão. Então eu trago para vocês alguns exercícios práticos para a gente conseguir aplicar de forma rápida na nossa rotina, na nossa vida, para conseguir lidar melhor com o problema tratado. E a gente finaliza com um resumo do episódio em 3 frases. Bom, e no episódio de hoje falaremos sobre o famoso perfeccionismo, aquele que talvez seja o defeito favorito de todas as pessoas. E não foi um episódio tão óbvio para mim. Eu não sou uma pessoa que lido com perfeccionismo, ou pelo menos eu achava que eu não lidava. Eu não sou aquele tipo de pessoa que me cobra de entregar algo perfeito, não sou aquele tipo de pessoa que me culpo por não atingir padrões inalcançáveis. Eu costumo ter uma boa relação com esses altos padrões, sabendo se eu dei o meu máximo ou não, ou se eu dei tudo que era possível de mim naquele momento, e isso costuma deixar minha consciência tranquila. Algumas pessoas poderiam, talvez, levantar esse traço de perfeccionismo em algumas formas, como eu lido com tarefas, por ser muito caprichosa. Então, qualquer pessoa que talvez já tenha trabalhado comigo ou lidado comigo de uma forma um pouco mais íntima, sabe que eu gosto das coisas bem feitas, eu gosto de ser caprichosa e, enfim, eu vejo isso como uma qualidade minha. Mas isso nunca fez com que eu tentasse atingir aquilo que é inatingível. E a gente também tem uma outra questão, né? Eu acho que talvez justamente por essa minha boa relação com o que as pessoas talvez julgariam com perfeccionismo, me fez ter muita tranquilidade de criar o nome do nosso método e do nosso clube, que é o método Rotina Perfeita. Até que, depois de conversar com outras pessoas para além da minha bolha, eu fui percebendo que muitas pessoas têm muitas dificuldades para lidar com esse tal de perfeccionismo e que eu tinha que ser muito mais cuidadosa na hora de comunicar um método que tem um perfeito no nome. Aos poucos, a gente foi conseguindo trazer esse método Rotina Perfeita como uma rotina que ela funciona para você, uma rotina que te entrega ritmo e qualidade de vida e que é 100% única para você. Isso que seria o nosso perfeito, uma subversão desse perfeito inatingível. Mas eu entendo que para muitas pessoas isso ainda desperta alguns tipos de gatilhos, enfim. A gente vai conversar no episódio de hoje como que o perfeccionismo nem sempre é tão valorizado como uma ameaça à nossa saúde mental, mas que existem pessoas preocupadas em lidar com esse assunto, porque sim, ele está presente na vida, no cotidiano, na cabeça de muitas pessoas. E aí que tá.
falei pra vocês que eu não me julgo uma pessoa perfeccionista, tá? E sim caprichosa. Mas eu conheço algumas pessoas que talvez eu julgaria que são perfeccionistas, que acabam ficando muito apegadas a resultados sem falhas, né? E é muito comum que a gente tenha essa sensação de que, tudo bem, talvez o perfeccionismo possa te paralisar ou possa fazer com que você não consiga encerrar uma tarefa e ir para a próxima, porque aquilo nunca está concluído, nunca está pronto. Mas será que ser perfeccionista também não faz com que a gente tenha bons resultados? Eu imaginava que sim. E aí, estudando um pouco mais sobre isso, tentando entender exatamente o que é o perfeccionismo, eu descobri que não. E a gente vai ter essa conversa hoje. E para isso, para a gente definir o que é então esse tal de perfeccionismo, a gente vai estabelecer aqui uma visão sobre perfeccionismo. E eu queria que você me acompanhasse e pensasse se isso faz sentido para você. Uma coisa são os padrões altos. Eu tenho uma ambição, eu tenho um padrão alto que eu busco atingir. Ou seja, aqui a gente não acha que é errado você ter ambições e padrões altos. Como também não é errado você não ter essas ambições ou padrões altos, e a gente vai conversar também sobre isso. Mas uma outra coisa é você enxergar esse padrão alto e isso gerar muitas inseguranças em você. Justamente porque você nunca vai conseguir atingi-lo. E essa é uma ótima definição, ou essa é uma ótima forma da gente diferenciar o que é ser ambicioso, ambiciosa, caprichoso, caprichosa ou ter padrões elevados. E por que isso é diferente de ser perfeccionista? Porque o grande lance, a grande sacada é os padrões altos, eles não podem estar acompanhados de insegurança. E existe uma coisa que une o padrão alto e a insegurança, que é o perfeccionismo. Vocês conseguem acompanhar esse raciocínio? Porque na minha cabeça tudo começou a fazer muito mais sentido. É uma forma de enxergar esse perfeccionismo que entrega para ele a conotação negativa que ele realmente tem que ter. Porque eu acho que passamos do tempo de falar o meu defeito é perfeccionista, porque eu gosto de fazer tudo bem feito. Não, isso não é um defeito. Você querer fazer as coisas bem feitas é uma qualidade, sabe? No nosso segundo bloco, a gente vai entrar num autor que vai nos ajudar bastante a entender essa situação. E tem um dos capítulos desse livro que se chama O Melhor Defeito, ou O Meu Defeito Favorito, o perfeccionismo. Enfim, quem nunca se viu na situação ou até vivenciou essa situação de, numa entrevista, numa dinâmica de emprego, perguntarem pra você ou pra alguma pessoa do seu lado, né? Qual que é o seu defeito? Eu sou muito perfeccionista porque eu gosto das coisas muito bem feitas. Essa é claramente uma forma de você trazer uma qualidade em forma de defeito como se você não tivesse defeitos, ou seja, validando a nossa tese de que a pessoa não consegue enxergar as suas falhas. E, enfim, esse sim é um tema que eu adorei mergulhar e tentar pensar e entender um pouco mais sobre esta nossa relação com os padrões altos e com as nossas inseguranças. Com isso, podemos bater aqui o martelo de que perfeccionismo não tem a ver com aperfeiçoar as coisas, nem com se esforçar para atingir padrões altos. O perfeccionismo ele é muito mais fundo do que isso. Tem muito a ver com uma tentativa de aperfeiçoamento do que nos é imperfeito. Todos nós temos as nossas imperfeições. E isso é maravilhoso. E isso é o nosso traço autêntico, às vezes, né? A gente falou tanto sobre espontaneidade e autenticidade na semana passada, que não querer abraçar ou acolher essas nossas imperfeições talvez seja passar uma vida inteira na defensiva, uma vida inteira tentando se esconder ou se proteger, criando talvez até essa armadura para que ninguém tenha acesso aos seus defeitos. E isso não só é exaustivo para nossa cabeça, como também não nos permite nos relacionarmos de forma real com pessoas, porque pessoas têm defeitos, falhas, e normalmente esse é um bom ponto de conexão. Eu demorei muito para entender isso.
inclusive com a criação de conteúdo. Por muito tempo eu imaginava de uma forma completamente errada que o que as pessoas queriam era acompanhar uma rotina ideal, acompanhar bons resultados. Isso que vai inspirar as pessoas a quererem criar uma boa rotina, enfim, ter bons resultados. Mas não, a conexão ela tá justamente em falar que você falha, que você erra, que você tem preguiça, que você tem sono de manhã. E essa imperfeição que gera esse ponto de contato com outras pessoas. Isso assim, se você tá falando sobre criação de conteúdo e redes sociais, mas também se você tá falando de estabelecer relações e conexões reais com outras pessoas, amigos, enfim. A partir disso, podemos dizer que o perfeccionismo, ele pode ser caracterizado por um pensamento de déficit. Eu não sou perfeita o bastante, então devo esconder essas minhas imperfeições. E começa a ficar claro como que falar sobre perfeccionismo tem a ver com falar sobre as expectativas que são criadas em cima de nós, meros humanos mortais imperfeitos. Às vezes essa expectativa ela existe, às vezes ela é criada na nossa cabeça, às vezes é uma expectativa de nós com nós mesmos, às vezes é uma expectativa de nós com outras pessoas. E, de novo, no segundo bloco a gente vai ter contato com uma teoria que fala e consegue mapear muito bem isso, que eu adorei estudar e ter contato e que me ajudou bastante a entender melhor essa relação com o que é ser perfeccionista. E quando eu comecei a entender que o perfeccionismo estava muito relacionado com a questão de expectativas, aí sim eu comecei a me identificar. Então lembra que eu falei para vocês? Não sou perfeccionista, não me identifico com isso, tá tudo bem eu não atingir padrões altos, não ligo, sabe? Não me cobro. Mas uma coisa existe em mim. Eu me cobro muito de atingir expectativas de outras pessoas, que outras pessoas têm comigo. O perfeccionismo, ele não tem a ver com se esforçar, você gabaritar uma prova ou conseguir concluir os 5 dias de treino da semana que você tinha se proposto. O perfeccionismo, ele é toda uma visão de mundo da forma como a gente está se relacionando e da forma como a nossa cultura cria expectativas em cima de nós. Bom, e no nosso episódio anterior, a gente também entrou na conversa sobre o autoconhecimento. Será que eu tô fazendo aquilo porque é importante para mim? Ou será que eu tô tentando atingir expectativas de outras pessoas? E essa pergunta, ela transpassa bastante essa nossa conversa de hoje sobre o perfeccionismo. Será que eu quero passar na melhor faculdade que existe? Na melhor faculdade do meu país? Ou será que existe uma pressão externa para que eu o faça? Será que eu quero virar diretora de uma empresa, de uma multinacional antes dos 30 anos? Ou será que eu tô querendo provar alguma coisa para alguém? E de novo, tá tudo bem ter altas ambições. Mas eu também acho que é super válido a gente colocar aqui na mesa de forma sincera e pensar que em um sistema extremamente competitivo, e assim, eu falo um sistema, eu tô falando da forma como a gente se relaciona na nossa escola. Não sei qual foi a forma como você se relacionou com os seus colegas de escola. Às vezes não teve nada disso. Às vezes você frequentou uma escola que não fomentava a competição. Mas muitas escolas têm a classe A e a classe B, tem rankings, tem prêmios que diferenciam alunos. E sem julgar isso como certo ou errado, uma coisa é certa. E isso realmente faz com que a gente esteja inserido em um ambiente competitivo. Estando nós inseridas em um ambiente competitivo, em que quem vence leva tudo e quem perde já era, falar sobre ser mediano ou medíocre é quase que um palavrão, quase que obsceno. De jeito nenhum alguém pode me julgar como medíocre. É um xingamento você ser medíocre. Eu nunca tinha parado para ligar as coisas. Teve uma vez que eu abri uma caixinha de perguntas e aí uma menina me escreveu falando que estava cansada de ser medíocre. E aí eu realmente levei como algo que era com tom bastante negativo, né? E acabei dando uma resposta
no sentido de tentar fazer com que ela melhorasse. E eu fui alertada por uma amiga minha que falou assim, mas Júlia, a gente, assim, estar na média tá tudo bem. A gente precisa ter uma média e grande parte de nós estaremos na média. Pouquíssimos de nós estarão no topo. E assim, sem contar que existem vários âmbitos da vida, várias áreas em que você pode ter um desempenho melhor, ou um desempenho mediano, ou um desempenho ruim mesmo. Não deveria ser considerado uma ofensa para alguém ser medíocre, mas é. Tanto nessa relação de tentar atingir sempre o mais alto posto, quanto em relação às suas ambições. Não ter ambições gigantescas pode te fazer ser julgada como alguém preguiçoso, uma pessoa preguiçosa. É quase que como se a gente fosse obrigado a sempre melhorar, sempre ser melhor, sempre subir um degrau. E aí você consegue um bom resultado e aquilo por um segundo parecia que iria mudar toda a sua vida e aí isso acontece e não muda nada e você já tá olhando para o próximo passo. A gente conversou disso, inclusive, no nosso episódio sobre o mito do potencial ilimitado. Como que a nossa visão de história, ela é uma linha que progride, de progresso. Então, a gente tem que sempre ser melhor, sempre conseguir fazer mais coisas. Bom, e novamente, não custa repetir, porque é extremamente importante. A gente não é ingênua de achar que tudo é uma questão de uma mentalidade e da forma como a gente enxerga o mundo e que isso vai mudar tudo. Não. A realidade, ela existe e eu consigo realmente imaginar uma situação em que uma mulher entra numa empresa e tem a ambição de se tornar diretora antes dos 30, simplesmente porque a experiência mostra que se isso não acontece, você fica estagnada no seu cargo até o momento de um layoff, até o momento de uma demissão em massa. E quem não subiu antes dos 30 não vai sair daquele lugar. Então eu entendo que existem preocupações reais do mundo real e que nem tudo é uma questão de tá na sua cabeça, é só você mudar essa forma de pensamento que você vai conseguir lidar melhor com as suas ambições, seu perfeccionismo. Não é isso. Mas existem sim coisas que são importantes da gente conseguir identificar de forma mais objetiva o que está acontecendo, para pelo menos saber essas regras do jogo que a gente está jogando. E falei para vocês, né, desse cenário em que uma mulher entra numa empresa e está numa posição que, sei lá, ela é analista sênior. E ela se esforça ao máximo e se entrega ao máximo para virar gerente, depois diretora, isso antes dos 30, porque ela sabe que precisa fazer isso, senão ela vai ser deixada para trás. E essa é uma situação que eu vivencio e passa isso pela minha cabeça constantemente. Não em relação ao mundo corporativo, mas em relação à projeção de cenários. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma habilidade, ou talvez uma maldição, de visualizar 1 milhão de cenários possíveis. Então, parece que quando eu vou tomar uma decisão, vou fazer alguma coisa, eu consigo facilmente enxergar do pior ao melhor cenário. O que pode ser muito bom, porque eu consigo estar um pouco mais preparada para o que pode acontecer, mas que normalmente é uma maldição mesmo, porque você gastar energia e tempo gerando cenários hipotéticos na sua cabeça te faz sentir uma coisa: ansiedade. Então, se você tiver com uma dúvida sobre alguma questão, Júlia, será que eu deveria fazer isso ou não? Será que eu deveria aceitar essa proposta ou não? Me chama, que eu consigo te gerar vários cenários hipotéticos. Mas eu não me responsabilizo por respostas pessimistas. Me desculpe. E essa é uma outra característica desse nosso querido perfeccionismo que eu me identifico, que é tentar lidar com a ansiedade pensando demais, e isso faz com que você fique ainda mais ansioso ou ansiosa. E é um ciclo sem fim. Para quem lida com questões de ansiedade, para quem se sente ansioso ou ansiosa em alguns momentos, sabe exatamente do que eu tô falando. Você
se focar ou se preocupar demais com cenários futuros, né? Colocar essa sua cabeça sempre na frente de algo que você não tem controle. Eu sei que tem coisas que sim, a gente tem que pensar de forma prática em cenários possíveis para tomada de decisão, mas muitas vezes a gente não tem o controle que a gente acha que a gente tem. E pessoas controladoras, falo eu por experiência própria, querem ter o controle pensando em vários cenários possíveis para que isso as dê uma sensação de que ela sabe o terreno que ela está lidando e que a decisão que ela tomou é a mais certa possível. Mas isso é um erro completo, você achar que você tem controle de coisas que estão no futuro. E a única coisa que acaba acontecendo é você gerar mais ansiedade para sua cabeça. Então, vamos com calma, ansiedade, vamos com calma, vamos... Tudo bem, a gente pode parar para tomar uma decisão importante, consultar outras pessoas, mas não se coloque... eu falo isso, eu tô falando para mim mesma. Júlia, não se coloque numa posição de criar 1 milhão de cenários para qualquer coisa que tá acontecendo na sua vida. Isso não é a resposta. Por que será que a gente se culpa tanto por não atingir padrões altos, sendo que a gente sabe racionalmente que eles são inatingíveis? Eu tenho um palpite. Não sei se você tem o seu palpite. O meu palpite é por conta de comparação. Eu tenho uma comparação com aquela outra pessoa que fez. Aquela pessoa conseguiu atingir aquele padrão alto. Então, automaticamente, eu indico para mim mesma que é racional sim. Eu posso querer aquele patamar. Porque se aquela pessoa conseguiu, eu também tenho o potencial ilimitado. Também tenho o potencial de conseguir atingir esse resultado. Isso faz com que eu me culpe se eu não chego naquele resultado. Parece que a gente tem uma sede de punição. Minha psicóloga falava, Júlia, larga o chicotinho, de ficar se punindo por qualquer coisa que acontece. A gente se culpa até um certo nível em que a gente, de certa forma, se afoga nesse descontentamento, numa situação em que a gente não vai conseguir ser bom o suficiente. E, principalmente, buscando essa perfeição, porque outras pessoas parecem ser perfeitas sem esforço. É difícil. É bem difícil. Para quem é minha aluna do Rotina Perfeita, sabe que existe uma coisa muito importante quando a gente fala sobre rotina, hábitos, resultados, que é as pessoas compartilham bons resultados. As pessoas não compartilham muitas vezes o processo. Ou por mais que elas compartilhem parte do processo, o que a gente tem olhos para são os resultados. Além disso, quantas derrotas são compartilhadas? Eu passei na faculdade, eu vou compartilhar. Primeiro lugar na universidade de pipipipopó. Eu não vou compartilhar as faculdades que eu não passei. Por que eu faria isso? Não sou doida? E o que a gente cria com isso? Um mundo onde todo mundo é vitorioso. Vou me comparar com essas pessoas que não têm derrotas, não têm processo, só tem resultados, bons resultados sem esforço. E eu quero isso, eu preciso disso. Eu, na verdade, não serei o suficiente enquanto eu não atingir isso. Percebe como é complexo? Alunas do Rotina Perfeita, sócias do clube, isso a gente entra de cabeça na nossa segunda aula, eu acho, né, do Rotina Perfeita. A nossa aula sobre hábitos. E eu não quero dizer que a gente não deve comemorar os nossos bons resultados, tá? De jeito nenhum. Mas eu quero que a gente comece a ter um pouco mais de olhar atento para essas situações, para que a gente não imagine que aqueles bons resultados vieram sem esforço ou que aqueles bons resultados são os únicos resultados e que derrotas não existem. Certo? Ai. Bom, não é uma conversa fácil, mas estamos aqui juntas. Ninguém solta a mão de ninguém. E agora a gente vai entrar no nosso segundo bloco. Teorias, estudos sobre esse tema. O que vem sendo estudado sobre o perfeccionismo? Bom, deixa eu começar mostrando um livro para vocês. A Armadilha da Perfeição. Essa belezinha aqui foi traduzida para o português, eu acho que não tem tanto tempo. Foi o final do ano passado, setembro de 2023. Eu tinha tido contato com esse livro em inglês, até que eu descobri que esse ano que ele estava em português também. E é um autor, um psicólogo, vou ler aqui, Thomas Curran, sei lá.
É autor em psicologia e professor universitário no Departamento de Ciências Psicológicas e Comportamentais na London School of Economics, especialista em perfeccionismo. Bom, esse livro aqui ele é muito válido para quem quer pensar sobre esse tema da perfeição. Se chama A Armadilha da Perfeição, por isso que é o nome desse nosso episódio de hoje. E a gente vai usar um pouco da pesquisa do Thomas para poder entender esse tal de perfeccionismo. Ele se vale de um modelo ótimo para esse entendimento, que é de outros dois autores, Paul Hewitt e Gordon Flatt. É um modelo que se chama modelo multidimensional de perfeccionismo, entendendo que o perfeccionismo ele não é apenas um pensamento, sentimento, comportamento como metas ou padrões elevados. É uma relação problemática com nós mesmos, em que exigimos demais ou somos excessivamente críticos. E também é uma relação problemática com outras pessoas, na qual acreditamos que elas ao nosso redor exigem perfeição e em que exigimos perfeição dos outros também. Esse modelo, ele é basicamente um centro do perfeccionismo e 3 entradas. O perfeccionismo direcionado a si mesmo, o perfeccionismo direcionado a outros e o perfeccionismo da sociedade, desses padrões sociais. Existe, então, o perfeccionismo auto-orientado, o perfeccionismo orientado aos outros e o perfeccionismo socialmente prescrito. Perfeccionismo auto-orientado refere-se à imposição de padrões elevados a si mesmo. O perfeccionismo orientado aos outros envolve estabelecer expectativas irrealistas para as pessoas ao redor. E o perfeccionismo socialmente prescrito é a percepção de que a sociedade espera a perfeição do indivíduo. Este modelo tem sido fundamental para entender como diferentes formas de perfeccionismo impactam o bem-estar psicológico e saúde mental. Por quê? Talvez você não seja o tipo de pessoa que se identifica com exigir padrões elevados de você mesma, mas talvez você esteja exigindo de outras pessoas. Isso, não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas está cheio. Existe também essa... Eu conversando com o Arthur, sempre vai ter esse momento, porque antes de gravar um podcast eu tento conversar com algumas pessoas para ampliar um pouco, né, a minha perspectiva de reflexões sobre o tema. E conversando com o Arthur sobre o perfeccionismo, ele falou também que ele não se julgava uma pessoa perfeccionista. Ele leu esse livro todo semana passada e ele disse que foi muito importante para o entendimento dele sobre esse perfeccionismo socialmente prescrito. Tô aqui, né, abrindo a vida do Arthur sem permissão, mas como exemplo de que talvez uma dessas formas seja uma forma que te ajuda a entender um pouco melhor a sua relação com o perfeccionismo. Eu até tenho aqui na página 58 do livro um momento em que ele divide os 3 tipos de perfeccionismo e ele traz 5 frases para você fazer uma afirmação e identificar se isso acontece ou não com você. Então, por exemplo, o perfeccionismo orientado para si, ele diria: busco ser perfeito, devo ser perfeito nas coisas que importam para mim, se eu errar ou deixar a desejar, sou duro comigo mesmo. Enfim, é uma boa forma da gente conseguir enxergar de forma mais objetiva essa questão. E uma outra teoria ou um conceito que a gente vai levantar para tentar entender um pouco melhor o que está rolando por trás desse perfeccionismo é algo que pessoas do comportamento estudam bastante, que são os nossos vieses, né? Economia comportamental, psicologia comportamental, enfim. E existe um tipo de viés, que é o viés de sobrevivência. Esse viés de sobrevivência, ele é um erro mental de aprender apenas com os que venceram na vida. Quando a gente fala de viés, é uma forma de você acabar anulando algumas informações e focando em outras informações, ou seja, olhando de uma forma errada ou, né, esse erro mental para uma situação. Eu posso ter vários tipos de vieses e esse viés de sobrevivência é um deles. Eu acabo me concentrando ou focando nos sucessos, nas histórias de sucesso, contando as histórias de sucesso. E isso faz com que a minha cabeça automaticamente só enxergue sucessos. E quando eu vivencio um fracasso, parece que é só comigo, parece que eu tô muito abaixo das outras pessoas, o que não é verdade. A gente acaba tendo muito contato com pessoas que venceram na vida, mas
Primeiro, que essas pessoas não venceram sem esforço, muitas vezes. Elas muito provavelmente tiveram muitas derrotas. E elas são poucas em muitas. Então, nós estarmos em uma linha medíocre é simplesmente um bem-vindo ao clube, querida. E agora que temos um pouco mais de intimidade para eu poder te contar uma situação em que, quando eu estava escrevendo esse roteiro sobre perfeccionismo, eu pensei assim, tá aí uma prova de que eu tô falando de mim mesma. Então vamos lá para o nosso terceiro bloco sobre uma historinha pessoal minha. Em outros episódios talvez a gente traga histórias de outras mulheres, mas hoje a gente vai compartilhar uma vergonha minha mesmo. Uma situação que a gente tava numa festa, tava com uns amigos em uma festa. E aí a gente decidiu jogar um jogo. Era um jogo de cartas que você tirava uma carta que tava escrito quem é mais provável que faça pipipipopó. E tava divertido, assim. Você pegava a carta, você lia e falava 1, 2, 3 e todo mundo apontava pra uma pessoa. Então, quem é mais provável que chore assistindo um filme da sessão da tarde? 1, 2, 3, pá, aponta pra uma pessoa. E a gente tava em algumas pessoas, as rodadas não eram unânimes, né? Cada um apontava pra uma pessoa, mas tinha quem era o mais apontado, a pessoa pegava a carta, até que tiramos a carta. Quem é mais provável de ficar chateada por ter sido apontada neste jogo? E todo mundo apontou pra mim. E na hora eu fiquei assim, gente, mas por quê? Como assim? Eu sou tão tranquila. E aí, enfim, sabe quando passam muitas coisas pela nossa cabeça, a gente imagina que as outras pessoas não estão prestando atenção? Mas sim, eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de ser apontada por falhas. Eu sou uma pessoa que eu disse, né? Eu gosto de ser caprichosa, eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas. E um medo absurdo que eu tenho é de alguém me chamar a atenção por eu ter feito algo errado. Hoje em dia, principalmente no trabalho, isso não acontece mais, é muito tranquilo, mas em outras áreas da minha vida, sim. Então, por exemplo, eu tô em casa e aí o Arthur fala assim, Júlia, vem aqui rapidinho. Eu já tremo, penso assim, vou levar uma bronca. Traumas de infância, né? Minha mãe sabe do que eu tô falando. E o que acontece? Se alguém aponta alguma falha pra mim, ou se alguém fala alguma coisa que não sei se estou conseguindo me fazer ser entendida, mas os meus amigos sabem muito bem disso. Isso a gente descobriu pela cartinha, né? Quando alguém acaba apontando algum defeito meu, ou falando alguma coisa que eu fiz que não foi tão legal assim, eu não reajo da melhor forma. Não é como se eu, sei lá, brigasse. Não sou uma pessoa de brigar, mas eu fecho a cara. E penso, tipo, mas e todas as outras coisas que eu faço que são perfeitas? Ai, gente, que vergonha. Mas é verdade, eu sou assim, este é meu jeito. A gente tenta lidar com isso na terapia. Então era óbvio que a pessoa mais provável de ser apontada nessa cartinha era eu mesma. O consenso inédito. Bom, ufa! Aqui vocês estão me vendo crua e vulnerável, de um jeito que poucas pessoas conhecem. Então, vocês fazem parte desse grupo seleto. E agora a gente vai para o nosso quarto e último bloco. Bloco no qual iremos sair deste furacão. Não vou jogar vocês para o fundo do poço e sair correndo. Eu vou dar a mão para vocês e a gente vai sair dessa juntos. Então, vamos elaborar exercícios aqui. Não foi algo fácil de fazer. Esse bloco aqui de exercícios práticos, porque não são exercícios que eu tô acostumada a passar para as minhas alunas, mas que foi super mega importante para uma autorreflexão. Exercício número 1. Decisão sem julgamento. Presta atenção que isso aqui é importante. Reserve um momento tranquilo para refletir sobre uma decisão que você precisa tomar, grande ou pequena. Visualize-se em um mundo sem julgamento externo, onde a única opinião que importa é a sua. Pergunte-se, abre aspas, o que eu escolheria se soubesse que não poderia ser julgado por ninguém? Fecha aspas. Anote suas reflexões e veja se sua decisão muda quando você remove o peso do julgamento externo. Não tô falando que você não deve considerar o que outras pessoas vão achar, mas eu tô falando que é bom você fazer esse exercício sem filtro para, pelo menos, enxergar a sua resposta sem aquele peso do perfeccionismo socialmente prescrito. Certo? Exercício número 2. Diário do desconforto. Crie um diário para registrar situações que provocam inseguranças. Por exemplo, falar em público. Por exemplo,
inseguranças às vezes até com o seu próprio corpo, insegurança intelectual, então você está numa conversa e aí você acha que você não sabe o suficiente. Inseguranças. Para cada situação, escreva o que de melhor ou de pior pode acontecer e como que você lidaria com esses cenários. Não quero que a gente caia naquela armadilha que eu falei de ficar criando vários cenários hipotéticos na cabeça. É um exercício simples para a gente conseguir lidar. Por exemplo, uma apresentação. Melhor cenário. A apresentação foi ótima e consegui fazer meu ponto lá e, enfim, deu tudo certo. Um cenário que não seria ideal ou um pior cenário possível seria de, por exemplo, eu não conseguir me comunicar da melhor forma possível e acabar não sendo clara com as minhas ideias. Ok, você conseguir visualizar esses cenários ajuda você a, aos poucos, ir racionalizando esse medo e perceber que muitas das consequências que podem acontecer, ou elas são administráveis, ou elas não são tão prováveis assim quanto você acha. Exercício número 3. Esse exercício aqui eu acho ótimo, aprendi com a minha psicóloga e eu uso isso até hoje. Compartilhamento de vulnerabilidades. A próxima vez em que estiver em uma situação que normalmente desencadearia uma insegurança sua, como uma apresentação, por exemplo, experimente compartilhar abertamente o seu nervosismo com o público de maneira leve. Com o público, com uma amiga sua, com um amigo seu, numa roda de conversa, enfim. Isso pode ser algo como: nossa, gente, tô muito nervosa, mas simplesmente porque tô super animada para ter essa conversa, porque é um momento muito importante da minha carreira, que pipopó. Mas enfim, vamos lidar com isso, sabe? Você joga pra galera. Não sou só eu que tô nesse barco, agora somos 2 nesse barco, somos 50 nesse barco. Isso não só alivia a sua ansiedade, mas também cria uma conexão muito importante com quem você está falando, né? Com essa sua audiência, seu público ou com seus amigos. Isso pode valer para várias daquelas suas inseguranças que você começou a listar. Se, por exemplo, eu começo a falar aqui no meu podcast e eu tô nervosa e falo assim, gente, eu tô muito nervosa. Vocês já não conseguem se conectar um pouquinho melhor comigo ou sentir assim, tamo junto nessa? Essa conexão que a gente quer gerar. E o exercício número 4, celebre as imperfeições. Escolha uma atividade na qual você não é perfeita, na qual você não é tão boa assim, e dedique-se a ela sem qualquer intenção de melhoria ou perfeição. Um desenho, cozinhar algo novo, um hobby, o objetivo é desfrutar do processo, independente do resultado. Recomendo o nosso episódio passado sobre autenticidade e espontaneidade, em que no bloco 2 falo bastante sobre essa questão de aproveitar o processo. Esta prática pode ajudar a valorizar a jornada. Enjoy the journey. Trust the process. E as aprendizagens, ao invés de focar apenas no produto final. Bom, e como é de lei, temos um episódio em 3 frases para você sentir que você não perdeu nada, que você absorveu tudo. Perfeccionismo é frequentemente visto como o nosso melhor defeito, mas poucas vezes paramos para avaliar todos os seus impactos negativos na saúde mental. Existe uma diferença importante entre ser ambiciosa ou caprichosa e ser perfeccionista. Aceitar e acolher suas imperfeições pode ser uma forma poderosa de autoaceitação e até de conhecimento da sua própria autenticidade. Bom, assim encerramos este episódio sobre a armadilha da perfeição. Aqui na descrição você encontra a bibliografia, encontra mais informações. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais e entender, e conhecer e acompanhar mais de perto a minha rotina, meu Instagram é @jutecitori. O meu trabalho com comportamento e rotina resultou no projeto Rotina Perfeita, que hoje é um clube de assinatura. Se você quiser conhecer esse projeto, é @clube Rotina Perfeita. São várias assinantes que a gente se chama de sócios do clube. Lá dentro você tem acesso à nossa biblioteca, são mais de 50 aulas gravadas. A gente tem encontros mensais ao vivo comigo. A gente planeja o mês juntas, a semana juntas. A gente tem encontro com convidadas para falar sobre planejamento financeiro, alimentar, questões da psicologia comportamental, procrastinação, enfim. Além disso, a gente também tem workshops, temos os nossos torneios, que são os desafios onde a gente consegue criar um ambiente de motivação extrema para um fim específico.
as sócias são apaixonadas por os nossos torneios. E tudo isso acontece dentro da nossa rede social exclusiva. Falo que é a nossa rede social vizinha, rede social do Clube Rotina Perfeita. Lá dentro a gente compartilha, posta as nossas histórias, se ajuda, realmente cria uma rede de apoio de mulheres que estão na mesma jornada que você. Muito, muito obrigada por acompanhar esse episódio até o fim. O seu comentário é muito importante para mim, então escreve aqui na caixinha do Spotify ou então nos comentários do YouTube o que você achou desse episódio. Pode me mandar mensagem por DM no Instagram, eu vou adorar